E vamos lá aprender a cuidar melhor das flores, das plantas, nessa época do ano, que coitadinha, como é que será que elas aguentam esse calor, hein? No Figueiredo, querida colaboradora nossa, paisagista, voltando ao programa. Ótimo ano para você, viu? Obrigada para você também. Obrigada, viu, por estar aqui já nos primeiros dias aqui de novo deste bebê que é 2010. Bebezinho ainda, né? Engatinhando. Gente, cada vez nosso estúdio fica mais bonito, porque quando entra verde aqui, não é? O que é isso tudo que você trouxe? Ai, Ione, essas são as folhagens que eu acho que são maravilhosas. Elas são as marantas. Ó, de quando elas entraram no estúdio, todo mundo ficou, gente, olha, parece que é pintada, olha que é desenhada. Que incrível. Marantas. Marantas. Essa daqui é uma maranta que chama Burle Marx. Foi descoberta por ele. Por ele, olha. Nosso querido Burle Marx, mestre, inspirador. Mestre dos mestres. Mestre dos mestres. Ele entrava nas matas e ele descobriu um monte de marantas. Essa levou o nome dele. Essa daqui chama maranta zebrina. Esta. Aquela chama ilustres. Ilustres. É. Aquela embaixo linda dela demais também. chama Saturno. Saturno. Esta? A de baixo chama macoiana. Olha que linda. Todas ficam bem cheias. Não, tem umas que são mais, por exemplo, essa daqui que chama Amabilis Grey, ela é mais rasteirinha, essa não encorpa Bom, as folhas são menores também. São menores, né? Essa daqui chama Medallion, ela parece um medalhão. Parece mesmo. É uma coisa linda. Aquela lá de baixo, olha aqui. ela chama risca de giz. Nossa, e lembra, risca de tecido mesmo. Pegou e riscou assim, e ela tem umas listas assim meio cor-de-rosa, bem clarinho. Acho que foi. A Carol veio aí com os pincéis, viu? Eu acho que ela pintou. Que coisa maravilhosa. Cada vez que eu vou no Ceasa, no box desse rapaz, é um garoto do Mercado Verde, eu falo, Theo, eu não acredito. É uma mais linda. Ô, Theo, um beijo pra você, Theo, viu? São caras. Não são caras, Ione. Olha, um vaso grande, eu acho que lá no Ceasa custa uns 25, 30 reais. Aquele, por exemplo, aquele grande que tá ali no chão? Aquele grandão. Agora é o seguinte... E você põe uma planta dessa na sua casa, você não precisa mais nada, favor. né? Porque ela fica linda. Agora, a gente precisa saber direitinho se é uma planta que pode receber vento ou só luz. Olha, ela é uma planta de meia sombra. Vamos pensar... A maioria? Todas são de meia sombra. Vamos pensar como é que elas viviam na natureza, né? Elas são plantas de floresta, né, de mata e tal, e viviam mais embaixo das árvores e tal. Então elas gostam de uma luz filtrada, pouca luz. Não vai colocá-las no sol porque elas vão amarelar e vão morrer. Tadinho. Não tem jeito. E a rega? A rega, nesse calor que tá, umas 3 vezes por semana. No inverno, umas 2 vezes por semana. Mas é sempre com bom senso. Sempre antes de regar, põe um pouco a mão na terra para sentir se a terra está úmida, se a terra está seca. Se precisa ou não. Se precisa ou não, exatamente. Senão você também vai afogar, coitada, e ela vai morrer de muita água, né? Porque muita gente faz isso, afoga, né? Colocando água demais. As samambaias é a mesma coisa. Samambaia também. Todas as plantas, você tem que sentir. Dá uma... Põe a mão na terra mesmo, sente como é que tá. Se a terra está seca, é que ela precisa de água. Se ela está encharcada, não rega agora, espera, tenta no dia seguinte para ver. No que poucas pessoas sabem, por exemplo, é a hora certa que elas necessitam de adubo. E que tipo de adubo, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo, Ione. A gente tem que imaginar também a situação delas em casa. Então, quando elas estão na natureza, que elas estão plantadas lá na floresta e tal... Lá tem o que acontece, a árvore perde a folha, vai se misturando, cria aquela própria camada em decomposição que já fornece todos os nutrientes. Quando a gente coloca ela em vaso, a quantidade de terra é fixa, então a situação não muda muito. Então a gente tem que adubar mais, porque, coitada, ela vai... Exatamente, para nutrir. Porque adubar significa dar os nutrientes, os alimentos que a planta precisa, né? Então, a gente tem que estar adubando as plantas em vaso com uma maior frequência do que aquelas que estão plantadas no jardim, por exemplo. Né? E o que é adubo natural? Porque aqui é uma misturinha que nós vamos aprender hoje. Tá bom. Vamos fazer uma misturinha básica aqui. Então, primeiro, nós vamos fazer uma mistura para plantas verdes, assim. Verdes em geral. Verdes em geral. Plantas que não florescem, né? Então, a gente vai colocar aqui 3 colheres de torta de mamona ou de torta de algodão. Ela já vem com essa medidinha. Torta de mamona ou torta de algodão? 1, 2,
duas... Tudo isso tem no Ceasa também, né? 3. Tem no Ceasa e tem em supermercado. Hoje em dia tem, é verdade, é praticamente na cidade inteira. Também vende essas coisas. É verdade. No Cobase, você compra, você vai comprar a ração do cachorro, você já acha também as coisas. Sábado mesmo eu estive lá, quando eu voltava da praia. Essa aqui é a farinha de osso, que tem bastante cálcio. Tem uma colherinha de farinha de Fedidinha, osso. né? Ela exala um odor forte, mas ela é ótima, né? Essa aqui é a ureia. Quem adora botar isso nas plantas é o Sérgio Felipe, né, Sérgio? Um beijo. Essa aqui é a ureia, que são essas bolinhas. Uma colherinha de ureia. Vamos roubar essa colherinha aqui. E essa aqui é humus de minhoca. Ah, o humus de minhoca, humus que de minhoca. Formidável, né? Eu adoro. Quando fala terra, eu sempre ponho humus de minhoca. Aqui são 8 colheres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Aí a gente pega uma outra colherinha aqui. Para misturar bem? Aqui, não está, achou? Pra gente misturar. A gente vai misturando até todos os ingredientes estarem bem misturadinhos. Mistura, mistura, mistura. Então, lembra, o que a gente colocou aqui? Torta de mamona ou torta de algodão, 3 medidas. Uma medida de farinha de osso, uma medida de ureia e 8 de humus de minhoca, que é o que vai mais, né? Que é o que vai mais. Também poderia ser terra. Eu gosto muito de colocar humus de minhoca porque eu adoro as minhoquinhas. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu acho que elas fazem um bem para a terra. É verdade. Porque elas ajudam. E não fazem nenhum mal para nós. Não fazem exatamente nenhum mal para nós. Elas não apresentam nenhum perigo, não precisa ter medo. E elas ajudam também no vaso a deixar a terra mais fofa, circular mais ar, todos esses nutrientes espalharem, entrarem melhor e tal. Então aqui a gente tem tudo bem misturadinho. Vamos pegar uma amarantazinha aqui e vamos adubar. Não precisa trocar o vaso não, é só adubar, né? Só adubar. Essa tem até espaço, ó? Essa tem até espaço, tá vendo? A gente dá uma afastadinha, pode vir com a colher mesmo, e a gente vai colocando assim. Nossa, é tão fácil. Na volta do vaso. Quando a gente for adubar, por exemplo, uma árvore que está plantada no solo, né, direto no jardim... A mistura é a mesma? A mistura é a mesma. Mas a quantidade não? Se for uma árvore de flor, aí a gente usa uma outra mistura, que a gente coloca um pouquinho mais de coisa. Mas a gente precisa, vamos falar nela, se for a mistura para a planta que floresce ou que frutifica. Então, são 3 colheres de farinha de osso, uma de torta de mamona, uma colher de NPK, 4,14,8 e 8 colheres de humus de minhoca. Tá? Aí, o que é interessante fazer? Quando a gente olha a planta, a copa, ela tem uma projeção. Vamos imaginar, por exemplo, que isso aqui fosse uma árvore, né? Então, a projeção da copa da árvore seria onde acabam as folhas. Então, a gente não vai colocar o adubo no pé como eu coloquei. A gente vai colocar na projeção da copa. Ah, é assim? É. Porque as raízes, elas vão crescendo e vão se ramificando e elas normalmente correspondem à projeção da copa. Então, se você colocar aqui, as raízes que estão absorvendo, elas estão aqui na ponta. Então, ela não vai receber. Ela não vai receber os nutrientes que ela precisa. Vão ficar sem nada, né? Vão ficar sem nada. Não adianta, você vai gastar o adubo e não vai ter o efeito. Então, não é legal. Tá certo. Né? E aqui vai toda a misturinha? Aqui vai toda a misturinha. Não, acho que vai metade. Eu acho que essa mistura a gente colocaria num vaso maior. Um vaso maior daria para pôr tudo? Daria para pôr tudo. Nesse daqui a gente põe metade. Tá? Então, pronto, ele tá adubadinho. Aí depois que a gente aduba, água? A gente rega. Tem que regar. Deixa eu regar um pouquinho ele, não vou regar muito, senão a gente vai fazer vai sair água por tudo aqui. Mas você tem que regar bem para a terra toda. De quanto em quanto tempo deve se adubar, hein, Lu? Olha, 2 a 3 meses a gente tem que estar adubando as plantas. Agora vamos fazer uma outra formulinha para as orquídeas. Essa é uma fórmula um pouquinho diferente. Essa a gente faz uma bolinha que vai dar um efeito como se fosse um brigadeiro.
Eu até trouxe um pronto para a gente ver. Esse que parece brigadeiro mesmo, não nessa parece caixinha. Brigadeiro? Olha que interessante. Aí são 3 colheres de sopa de farinha de osso, é isso? Isso, esse aqui é para florescer. Então são 2 fórmulas, uma para florescer e a outra é depois que floriu. Ah, ok. Então, primeiro, para florescer, 3 colheres de farinha de osso, 1 colher de torta de mamona ou torta de algodão e um pouquinho de sempre verde foliar ou algum adubo líquido. Pós-floração, aí inverte. Então, em vez de 3 de farinha de osso, vai 1 de farinha de osso. Então, aí vai 1 de farinha de osso, 3 de torta de mamona e um pouquinho do adubo foliar, né? Então, a gente mistura, vamos lá. Essa aqui, então, para florescer. 3 de farinha de osso. Acho que não precisa fazer, porque está quase no final. Então, vamos mostrar aqui como é que a gente faz. Então, por exemplo, eu tenho 2 orquídeas aqui que eu trouxe. Essa daqui tem uma última orquídeazinha. Quando ela perder a flor, eu vou usar o quê? A pós-floração. Então, eu vou pegar esse daqui, de pós-floração, eu pego 3 brigadeirinho, que bolinhas. não é brigadeiro, hein, criançada? Eu pego aqui 3 bolinhas, ele tá soltando. Deixa eu pegar aqui mais perto. Aqui tá fresquinho. Tá fresquinho, é. Então, a gente pega e coloca assim 3 bolinhas, uma de cada lado. Tá. Fazendo um triângulozinho no vaso. E depois vai regando. Essa daqui, que já floresceu, deixa já assim, faz um depois tempo, só vai regando? E aí você rega. Tá. E ele vai absorvendo. Então, esse daqui também tá meio desfalecendo. Você põe 3. Tá meio desfalecendo. Eu tinha que ter deixado ele secar um pouquinho mais ao sol, mas ontem o sol não me ajudou, porque a hora que eu fiz, choveu, né? Tá. Então, já viu. Aí a gente põe assim e pronto. Quando você estiver fazendo, então você põe a mistura, você vai gotejando o adubo foliar aos pouquinhos. Não põe tudo de uma vez, porque senão fica muito líquido. A medida é sutil. Você põe um pouquinho, põe uma colherada. De nada. Põe uma colherada, vai misturando. Aí você vê que ele dá uma encorpadinha. Se você achar que falta, você vai pondo mais um pouquinho, até ele ficar aquele ponto de brigadeiro. Aí você dá uma enroladinha, põe ele em cima de um papel, põe no sol para secar. Aí ele secou, você guarda. O legal é guardar assim, numa caixinha de ovo e tal. Pronto. E pronto. Aí fica prático, assim, bonitinho, fica prático. Quando você precisar não tem perigo utilizar. de ele quebrar, dele estragar e nada. Olha, tá aí. É fácil. É fácil. Espera aí, quer citar ainda mais antes de terminar? Não, tem aqui frutifica. Aqui floresce o que frutifica. Eu trouxe também um exemplo de um antúrio aqui. Olha que lindo esse antúrio rosa. Você pode deixar. Que tonalidade! Pronto. Não é lindo, muito lindo. Esse? Você pode deixar ele pronto já. Então, esse aqui. O que tem aí nessa misturinha? 3 colheres de sopa de farinha de osso, 1 colher de torta de mamona, 1 colher de NPK 414,8 e 8 colheres de humus de minhoca. E aí você também distribui ao redor do vaso e rega bastante depois. Cada 3 meses também? Cada 3 meses também. Olha que belezinha. E aí você tem as suas plantas sempre lindas, viçosas, bem nutridas, exatamente. É isso que é importante. Porque uma planta que está com bastante nutriente, ela não vai ficar doente. Então, você não vai ter problema com bichos e nem nada. Ficou alguma dúvida, é só você acessar o e-mail nofigueiredo@gmail.com.br. .com, Soiane. Que a gente vai no embalo. O Gmail não tem BR. É verdade. nofigueiredo@gmail.com. Gmail.com. Não tem o BR, é isso aí. E as flores maravilhosas. Agradecendo plantas, ao Mercado Verde. Mercado Verde, ao nosso querido Theo. Até um beijo aí para você, o www.mercadoverde. Esse sim, .com.br. Mercadoverde.com.br. Aplausos para No Figueiredo. Obrigada. Um excelente ano. Obrigada. E que você continue aí arrebentando. Tá joia. E me visitando. Com certeza. Tá bom? Obrigada. Até breve, se Deus quiser. Valeu muito. Tchau. 12h52. Já!